Em primeiro lugar, primeira coisa, você tem que desmascarar esta mentira da perseguição anti-gay. Porque os gays alegam, os gaysistas, não os gays, não pode falar gay tem um monte de gente gay. Agora, liderança gaysista são umas centenas de caras que estão ganhando dinheiro com isso, hein? E levando vantagem. E que querem mais poder e mais poder. Então vamos distinguir as duas pessoas, esses dois tipos de pessoas. A liderança gaysista diz que 16% da população são homossexuais. Na verdade, não são, mas admitamos a premissa deles, 16%. Ora, no Brasil existem 50 mil homicídios por ano. Isso quer dizer que se houvesse 8 mil assassinatos de gays por ano, isso estaria dentro da expectativa estatística normal. Ou seja, para você dizer que existe uma onda de violência anti-gay, seria preciso que a quantidade de gays mortos ultrapassasse, tá certo, a sua participação estatística no conjunto da população. Então, se tem a expectativa estatística seria de 8 mil gays, você me aparece com 10, 12, 15, fala, opa, então está havendo uma violência especial voltada contra gays. Mas existem 8 mil assassinatos de gays por ano? Não, eles já aparecem com 100 e poucos casos. Ou seja, entre os vários grupos sociais brasileiros que estão expostos a risco, os homossexuais são os que menos têm risco. Se houvesse 8 mil assassinatos de gays, isso ainda não configuraria nenhuma violência específica voltada contra gays. Por quê? Porque isso estaria dentro da expectativa estatística real. Se tem 50 mil por ano, 16% vai dar 8 mil. Certo? Então, se fosse 100 mil, seria 16 mil. Então, em vez de 8 mil, eles nos apresentam 100 e poucos casos e dizem, olha aqui a onda de violência. Segundo, todo e qualquer homossexual que morra, já existe a presunção, primeiro, de que o sujeito foi morto por ser homossexual. Outro dia houve um crime hediondo contra o rapaz, apareceu de olho furado, essa coisa toda. Não se tem a menor indício de que o sujeito foi morto por ser gay ou por outro motivo qualquer. Mas já existe a presunção de que ele foi morto porque havia ódio anti-gay. E segundo, existe a presunção de que esse ódio foi incentivado por motivos bíblicos. Então me mostre algum caso, um único, pelo amor de Deus, que o sujeito leu a Bíblia e disse, isso aqui é uma abominação, eu vou sair matando gay. Não tem nenhum. Então isso tem que ser desmascarado de cara, você nunca pode aceitar. Agora, se você aceita a autoridade do seu interlocutor para te acusar de coisas que não existem, e aceita ser julgado nos termos dele, você já perdeu a briga, porra. Em segundo lugar, outro dia houve uma discussão entre o pastor Silas Malafaia e esse senhor João Willis. E o pastor alegava o seguinte, diz, não, homofobia, quer dizer, atos de discriminação contra gays tem que ser punidos por lei. Mas a simples expressão de uma opinião é um direito constitucional. Daí respondia o João Willis. A violência física é precedida da violência simbólica, de um discurso. Eu digo, isso é verdade, isso acontece. Só que, meu filho, as maiores vítimas de violência simbólica seguida de violência física são os cristãos e não vocês. Anualmente morrem no mundo 110 mil cristãos por causa de discursos como esse que você faz. Então você está incentivando uma violência que existe e nos acusando de incentivar uma violência que nem sequer existe. Então cale a sua boca, tá certo? Em segundo lugar, quando começou a violência contra cristãos? Começou em Roma. Eu acabei de ler aqui no apologista gay John Boston, alega de que em Roma, nas altas classes, o homossexualismo era perfeitamente aceito, era normal, etc. Então, a classe dominante romana era composta maciçamente de gays, entre os quais imperadores notoriamente gays, como Nero, Calígula, Adriano, está lá na história dos 12 Césares de Suetônio. Quem foi que condenou os cristãos a ser comidos na arena por leões, ou a ser torturados, a ser crucificados? Foi esta gente. Então foi uma elite gay, responsável pelo massacre de cristãos durante 3 séculos. Então, esse Sir John Willis é porta-voz da mesma tendência, do mesmo ódio anticristão, que reconhecidamente mata milhões de pessoas. E ele vem com esses 100 casos de gays mortos, que ele não tem sequer a prova de que foi por preconceito anti-gay, e com base nisso nos acusa a todos de estar gerando violência contra eles.
É claro que esse sujeito, vamos dizer, é de uma mendacidade psicótica, no mínimo. Chamar de psicótica é bom que você deve chamar de psicopática. Tá certo? Que é uma pessoa insensível à diferença entre verdade e erro. É preciso, então, acusar essas pessoas, vamos dizer, da sua falsidade. Tá certo? A sua falsidade mal intencionada, proposital, e nunca aceitá-los como interlocutores legítimos. Agora, vocês deixam a Marisa Lobo na condição de ficar numa posição de se autodefender, quando vocês deveriam estar lá atacando e dizendo isso. Já vocês, gaysistas, vocês matam cristãos desde o primeiro século. Hã? Quer dizer, a propaganda anticristã é de uma virulência muito grande, e vocês estão acrescentando as suas palavras a esse discurso anticristão, que reconhecidamente mata 110 mil pessoas, ainda mata 110 mil pessoas por ano. E é isso que vocês querem. Quer dizer, vocês são assassinos de cristãos. Desde o século I vocês são. Por quê? Isso aí não é a prática homossexual, isso é o gaysismo político organizado, isso é outra coisa, meu filho. Não estou acusando você de ser homossexual, estou acusando você, tá certo, de criar o estado de violência simbólica que gerou e continua gerando violência anticristã em proporções apocalípticas. Então, cada vez que você abre a boca para nos chamar de homofóbicos ou de fundamentalistas, etc., quando usa a palavra fundamentalista, está igualando os cristãos aos radicais islâmicos que estão matando cristãos. Você não tem vergonha? Quer dizer, você pega a vítima e carimba com o mesmo rótulo do assassino? Isso não é violência simbólica, ô rapaz? Então, em segundo lugar, vocês concedem a essa militância gaysista o direito de ofender e de insultar vocês ilimitadamente e jamais processo nenhum. Já perceberam isso? Vocês têm preguiça. Se você pegar as declarações que esses camaradas fazem, apelando inclusive, convocando a morte de cristãos, vocês não fazem nada. Eles querem mudar a sociedade, para que a sociedade lhes dê o reforço que eles não têm internamente. Ou seja, ninguém pode dizer uma palavra contra gaysismo. Por quê? Porque a identidade gay é uma coisa que é vacilante e problemática em si mesmo. E eles querem que nós seguremos a sua identidade de pé, porque eles não são capazes de segurar. Então, é uma dificuldade psicológica inerente à condição de homossexual. Tá certo? Inerente para alguns, porque o sujeito pode viver perfeitamente, o homossexual pode viver perfeitamente bem sem essa palhaçada da identidade homossexual. Então, eu sou um cara como qualquer outro, só que de vez em quando eu tenho um desejo homossexual e pronto, que nem um urso pode ter. Tá certo? Então, voltamos ao conceito antigo, a homossexualidade é uma conduta e não uma identidade. Mas eles querem identidade, porque sem identidade não dá para criar um movimento político, porra. E não dá para sugar a verba do Estado. E não dá para chantagear trouxas como vocês, evangélicos e católicos. Entendeu? Então, olha, é isso aí que vocês têm que fazer, porra. Então, primeiro, decidir contra que vocês vão lutar. Se vão lutar contra o gaysismo, então esqueça a sua argumentação anti-homossexual. Porque se você não obtiver o apoio dos próprios homossexuais honestos, a sua causa está perdida, meu filho. E depois, quando vocês acusam o homossexual de antinatural, e isso é ouvido no sentido científico moderno, a coisa se torna monstruosamente ofensiva, e aí o cara tem razão de dizer que isso é homofobia. Então, note bem, eu não acho que a homofobia seja um pecado mortal. Assim, qualquer pessoa com alguma experiência da vida sabe que o fenômeno chamado sexo, ele inclui necessariamente a atração por certas coisas e a repulsa por outras. Por exemplo, se você tem atração, digamos, por um certo tipo de pessoas e quiserem te impor outro tipo de pessoa, por exemplo, o sujeito é vidrado, sei lá, em jovenzinhas, tipo modelo da Playboy. E alguém quer lhe impor uma mulher madura, com os peitos caídos, etc., etc., ele vai sentir repugnância, ele não quer. Então, a atração por uma coisa implica a repulsa por outra. Então, a repulsa faz parte, necessariamente, da própria dialética do sexo. Eu lembro o caso, como foi o Graciliano Ramos, ele tinha uma repulsa física a homossexuais. Ele jamais tomaria uma atitude pública contra eles, jamais discriminaria, mas ele tinha. Então,
como na prisão em que ele estava, o cozinheiro era homossexual, ele ficava dias sem comer porque ele tinha uma repulsa física. Isso não é controlável, isso não é cultural. Tem pessoas que são assim. Então, assim como vocês homossexuais, eu lembrei o caso da sauna gay, tá certo? Onde a sauna começou a ser frequentada por transexuais e travestis, e os homossexuais machos protestaram e disseram: eu tenho nojo disso. Nós viemos aqui procurar homem peludo e de repente vem esses caras com esses peitão e tal, tenho nojo disso. Eles diziam isso abertamente. E é nojo mesmo. Então por que o nojo, a repulsa, é monopólio de vocês? Só vocês podem sentir repulsa e ninguém mais pode. Então, eu não considero que uma repulsa ao homossexualismo seja um crime, nem um pecado, nem uma doença. Ela é tão normal quanto o próprio impulso homossexual, meu Deus do céu. Veja, quando a gente fala normalidade do impulso homossexual, você sabia que a Igreja Católica não considera que a atração homossexual seja pecado? Se não é nem pecado, como é que vai ser antinatural, meu Deus do céu? Considera que o ato homossexual, sim, é um pecado. É um pecado como seria o pecado do adultério, de fornicação, etc, etc. Tá certo? Então, abrande esta retórica anti-homossexual e concentre-se na luta efetiva. E não deixem uma mulher sozinha se defender contra 800 gaysistas enraivecidos. Em suma, tome vergonha nas suas caras. Antes de ficar com pregação moralista, né, no Facebook, com argumentação teológica imbecil. Tá certo? Então, na verdade, quando a pessoa começa com esse excesso de rigidez doutrinária, é porque é um covarde. É porque não é capaz de enfrentar as verdadeiras dificuldades da vida cristã. Não é capaz de ver os seus próprios conflitos internos, suas próprias dificuldades. Então acha que a rigidez do seu discurso, né, o torna mais santo, mais lindo que o outro. Então isso é exibicionismo, minha gente. Pare com isso. Vamos ser práticos. Qual é o problema? O problema é que os caras estão querendo implantar realmente uma ditadura gaysista, que vai terminar em perseguição direta de cristão, mas isso é óbvio que vai. O que move gente como o Sr. João Willis é o mesmo ódio anticristão que movia a elite romana. Não tenho a menor dúvida disto.